E cansa, né? É um assunto que é diferente de você estar falando sobre informação sobre algo que não tem uma relação pessoal, né? Tem uma relação pessoal sua com Israel, com o judaísmo. Você falou que você tem família lá. Como que é lidar com isso pessoalmente, assim? Sim, é emocionalmente muito desgastante, porque você não consegue separar os seus sentimentos disso tudo. Quando você vê o seu amigo que é reservista sendo chamado para ir para o exército, quando você vê familiares que são reservistas e tendo que se envolver nisso, é impossível que isso não mexa com você, isso não te afete de alguma forma. É muito fácil para quem não conhece ninguém dar grandes opiniões sobre o assunto, né? Mas a dimensão humana pega muito. Tem um rapaz, que tem dado várias entrevistas contando que ele sobreviveu, que ele estava na rave e sobreviveu, né? Naquela rave, pra quem não sabe, no sul de Israel, que era um universo paralelo, tinha 3.000 pessoas, 260 corpos de jovens encontrados sem vida depois do massacre promovido pelo grupo terrorista Hamas. Ele estudou comigo na escola. Não Aquele cara que tá falando direto agora? tem dois. Um que o amigo morreu, esse eu não, e um outro que conseguiu fugir num carro para Tel Aviv. Esse estudou comigo na escola. Cara, é bizarro, entendeu? Não tem como isso não te pegar num lugar muito sensível. Então, sim, é emocionalmente muito desgastante, mas ao mesmo tempo você tem que continuar, não tem uma pausa. Você não consegue falar, ah, não, agora eu vou dar um tempinho, não vou ler notícias sobre. Não, muito pelo contrário, é o tempo todo buscando notícias sobre, para que você consiga sanar essa necessidade que as pessoas têm de entender o que está acontecendo por lá. Porque, pelo menos hoje, quando a gente está falando, terça-feira, tudo isso está muito longe de acabar. Eu acho que uma coisa que algumas pessoas podem não entender, que para quem é judeu, relembrar situações que aconteceram talvez na pior fase, momento para ser judeu no mundo, que era durante o Holocausto, é muito dolorido, né? Eu estava lendo relatos de uma família que estava no kibbutz, e aí entrou lá, os terroristas entraram, eles colocaram os filhos num armário e trancaram os filhos no armário. Crianças, os dois pais foram mortos e as crianças ficaram no armário por 14 horas, até 10 meses. Bebês de 10 bebês meses. de 10 meses. E eu acho que isso é uma cena que foi muito comum durante o Holocausto, então essas coisas estão sendo revividas. Então esse assunto não diz só sobre as pessoas que a gente conhece lá e sobre pessoas que estão diretamente relacionadas a gente, mas também é uma memória muito dolorida para todo mundo que tem família, que já experienciou isso e que traz com isso na nossa identidade, né? Sim, uma memória coletiva, né, que machuca muito também. Essa associação, a Daniela Kresh, que é jornalista, correspondente do IBI em Israel, fez também de um caso similar de outros pais que colocaram as filhas de 2, 3 anos dentro de um armário e falaram: fiquem quietas, não façam barulho. Isso lembra a Inquisição, que também tinha questões assim, né? Tipo, acender velas dentro do armário para ninguém lembrar que ninguém saber que você é judeu, ou da Shoah, de você esconder crianças pequenas para ninguém saber que você estava escondido lá quando você deveria, enfim, ir para o campo de concentração. Então, sim, são memórias coletivas que pegam muito as pessoas e realmente morreram 1.200 pessoas num dia. É o maior número de judeus mortos em um dia desde o Holocausto. Não tem como isso não despertar um trauma nas pessoas. E talvez as pessoas já estejam aqui ouvindo a gente pensando: e vocês não vão falar dos palestinos, do que passam as pessoas que estão em Gaza? Sim, a gente também pensa sobre isso, a gente também se solidariza, mas é óbvio que a primeira coisa que a gente vai pensar é nos nossos, nas pessoas que a gente tem uma ligação, é uma questão humana. É uma questão inevitável. São as pessoas que a gente conhece, são os nossos amigos, os nossos parentes que estão passando por isso. Então, não dá para tirar esse componente muito humano da situação. Eu estava ouvindo o podcast do Instituto Brasil Israel que vocês lançaram hoje, na terça-feira, e o Daniel Dweck fala sobre como os judeus deixaram de ser vistos com cuidado como minoria que são. Ele fala muito bem sobre como grande parte da esquerda progressista, que é uma esquerda que é um grupo que busca se solidarizar com pautas de minorias e de apoio a minorias, deixa os judeus de lado nesse momento e não tem o cuidado para tratar do assunto que nem teria com outras minorias. E ele fala muito bem sobre como o antissemitismo, uma pessoa que não é judia, tem que ter muito cuidado para não ser antissemita, da mesma forma que um homem tem que ter muito cuidado para não ser machista, um branco tem que ter muito cuidado para não ser racista. E eu sinto que falta muito desse cuidado na mídia e principalmente nas pessoas comuns nas redes sociais e pessoas próximas a gente. Estava contando para você agora de coisas de pessoas que são consideradas minhas amigas que têm falado coisas que são
que me afetam e eu acho que estão nesse lugar de antissemitismo. Por que será que os judeus estão nessa posição e por que você acha que tem tanta falta de cuidado assim? Olha, podem ter muitas respostas, eu vou tentar dar alguns elementos que me fazem pensar. Um deles eu vou começar por Israel, porque é o nosso tema principal hoje, mas acho que tem essa questão do conflito entre Israel e Palestina. Os movimentos sociais brasileiros, né, de esquerda, eles têm essa associação muito grande com a luta palestina. E que, assim, gente, de forma nenhuma quero dizer que a luta palestina não é legítima, ela é. A gente precisa falar sobre um Estado palestino, a gente precisa falar sobre a solução de 2 estados para 2 povos. Mas eu não acho que isso queira dizer apoiar um grupo terrorista como é o Hamas. Muito pelo contrário. Não acho. A gente fez uma live que quem tiver interesse em ver, está no nosso canal do YouTube, do Instituto Brasil-Israel, com o Henrique Zimmermann, que é um correspondente internacional, jornalista português, mas que mora em Israel há décadas, que ele fala sobre isso. O Hamas, ele não quer um Estado liberal palestino em que todos os palestinos poderão ser felizes. Não, eles querem um Estado religioso, extremista, guiado pela Sharia, né, que é a interpretação mais radical da lei islâmica. Então, eu acho que tem essa associação dos movimentos de esquerda brasileiros com a causa palestina, coloca automaticamente tudo que tem a ver com Israel e aí também os judeus nesse lugar de opressores. Então, isso tiraria os judeus do lugar de minoria. E tem também o ponto de que no Brasil, e talvez a gente e nos Estados Unidos também é importante dizer, existe esse mito de que todo judeu é branco, né? As pessoas sustentam esse mito de que todo judeu é branco, o que é em si antissemita, porque isso ignora completamente, por exemplo, os judeus orientais, os judeus negros, né? Uma gama. Os judeus, inclusive, têm teorias conspiratórias antissemitas que são muito disseminadas pela esquerda, de que os judeus de origem europeia foram para Israel e os outros estão ali mentindo, entendeu? Que são os europeus colonizando aquela região, sendo que, cara, pelo amor de Deus, sabe? Isso é um absurdo de tantas formas que fica até difícil de refutar. Só de essas palavras saírem da minha boca eu já fico desgostosa, sabe? É um absurdo, óbvio. Tem judeus que são brancos e tem judeus que não são brancos. Mas os judeus são uma minoria em si. Mas você vê no Brasil as teorias conspiratórias dignas dos protocolos dos sábios de Sião, que é o principal, aspas, documento antissemita da história moderna, de que os judeus elegeram Bolsonaro. Sim, gente, os judeus, 120 mil, tiveram o poder de eleger o presidente do Brasil em 2018, entendeu? Então, eu acho que tem muito essa questão do dinheiro, porque como essas teorias conspiratórias vêm muito da questão financeira, o rico e o branco, eles estão automaticamente muito ligados, né? Tem essa ideia que faz todo sentido no Brasil, mas o judeu é sempre colocado nesse lugar. O judeu é sempre rico, o que também não é verdade, então o judeu é sempre branco. Então, acho que essas são as 2 principais pontas que eu consigo juntar para te responder essa pergunta. Então, a identificação com a causa pela luta palestina e a associação automática do judeu e Israel como um opressor e a associação antissemita de que todo judeu é rico e branco. Uhum. Indo um pouco para esse lado do conflito que começou no sábado agora, né, esse novo foco de conflito, eu estava lendo um texto do Reinaldo Azevedo que ele fala sobre terrorismo e ele fala que todo terrorismo alega uma justa causa, uma causa, enfim, que tenha uma justificativa. E hoje eu vejo nas minhas redes sociais de pessoas conhecidas gente falando que a ação do Hamas foi uma ação de libertação, uma ação justa de combate ao que estava acontecendo em Israel, a opressão de Israel. E eu acho interessante fazer uma analogia, quando a gente pensa em ataque terrorista, o que mais vem na nossa cabeça, talvez o maior ataque terrorista dos últimos, sei lá, quantos anos, é o 11 de setembro, e por mais legítima que sejam as críticas à ocupação dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu acho que ninguém defende entrar num avião, sequestrar e jogar no maior prédio de Nova York, né? Então, eu acho que é uma comparação que é interessante a gente fazer, que por mais legítimas que sejam as críticas a Israel e à ocupação na Palestina e aos assentamentos na Cisjordânia, eu não consigo entender por que se defende atos terroristas contra civis que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, indo para esse ponto, falando sobre o terrorismo do Hamas, eu queria que você falasse um pouco também sobre as ações de Israel e até que ponto são comparáveis e até que ponto não são comparáveis. Não vou saber te responder até que ponto elas são ou não são comparáveis. Se você me perguntar,
Ah, você acha certo que depois de tudo que aconteceu, Israel corte luz e comida de Gaza? Não, não acho. Você acha certo que civis estejam morrendo em Gaza? Não, não acho. Não acho. Mas eu também acho que as pessoas têm respostas muito simples para problemas extremamente complexos. Eu sou uma crítica voraz de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Esse atual governo dele é uma aberração. É um governo de extrema-direita formado por parlamentares que são abertamente racistas contra árabes, mas eles também são contrários aos direitos da população LGBT, eles são contrários a judeus seculares, eles são horrorosos. É uma coisa tenebrosa. Eles incentivaram atos assim de violência absurdos contra árabes e palestinos na Cisjordânia, coisas que eu, assim, só de lembrar daquelas cenas, eles incendiando casas de palestinos é uma coisa horrorosa. Agora, se você me perguntar, foi por isso que o Hamas atacou? Eu acho que não. Está na ideologia do Hamas, no que o Hamas acredita, o fim da existência do Estado de Israel. Recentemente eles tiraram lá que eles não queriam matar judeus. Parabéns, puxa vida, agora tá resolvido. No Estatuto de Fundação, né? No Estatuto de Fundação tinha lá declarado que eles eram contra judeus em geral, aí depois eles tiraram. Mas ainda tá no Estatuto de Fundação que eles são efetivamente contra o Estado de Israel. Então, assim, se você me perguntar, Benjamin Netanyahu quer negociar a existência de um Estado palestino? Não. O Hamas quer negociar a existência de um Estado palestino, liberal, que caibam todos os tipos de palestinos, de muçulmanos, ao lado de um Estado judeu? Não. Eu não acho também que dê pra gente fazer um paralelo assim, que nem eu tô falando, entre um governo, que eu sou totalmente contrária, e um grupo terrorista. Não acho. Mas acho sim que Israel viola direitos de palestinos. O governo de Israel viola direitos palestinos, a gente está totalmente longe da paz. Esse governo não deu nenhum passo em direção à paz, muito pelo contrário, tem incentivado os colonos que vivem em territórios ocupados na Cisjordânia a serem cada vez mais violentos. Dito tudo isso, nada justifica o que o Hamas fez. Uma carnificina. Nada justifica. A gente tem espaço para discutir essas duas coisas. A gente tem que ter. Se a gente não tiver, e a gente partir do princípio que, por causa disso, tá tudo bem você sair matando crianças e sequestrando idosos com Alzheimer e matando civis, tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Isso não é resistência. O Hamas não é o povo palestino. Não é todo o povo palestino, não é todo o povo de Gaza que apoia o Hamas. Também é importante lembrar que por muito tempo Israel não abriu um caminho de verdade de interlocução com o Fatah, que tem seus problemas, mas que é a autoridade palestina, e que é um grupo mais moderado do que o Hamas, apesar de Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, ser, por exemplo, um negacionista do Holocausto. Mas Israel não teve mais abertura de diálogo com essa parte supostamente mais moderada. E nisso, e com toda a carência do povo palestino, o Hamas se fortalece. Na falta de esperança, a radicalização cresce. E isso não é só sobre a Palestina, isso é sobre qualquer instância do planeta.